students, how are you? I'm teacher Andrea and I'm here for one more English class with you. Vocês são todos bem-vindos à nossa aula de inglês. Tenha aí o seu material com você, seu caderno, material que você vai precisar para a aula. Se tiver um dicionário de inglês ou tiver um tradutor online, deixa preparado aí também, que pode ser que você precise durante a aula. É muito importante você registrar as informações da aula para que, se você precisar consultar, você tenha aí no seu caderno, certo? Let's start? Vamos começar a nossa aula então. O que nós vamos estudar hoje, galera? Today we are going to read comic strip. Nós vamos estudar então sobre as tirinhas. E vocês já sabem, né? Tirinha em inglês se chama comic strips. E vamos também estudar os sufixos e os prefixos. Ah, vocês sabem o que é isso? A gente já vai ver aí nessa aula, tá? Nós vamos começar com um texto falando sobre as histórias em quadrinhos. Acompanhe a leitura comigo. Do you know Mimi and Eunice? Você conhece esses personagens, a Mimi e o Eunice? Mimi e Eunice, que é assim mesmo que a gente pronuncia, né? Mimi and Eunice is a three-panel comic strip about intellectual property problems, irony, hypocrisy, and politics. It is made by American cartoonist, animator, and free culture activist Nina Pillay. The strip has simple graphic style. It contains two characters, Mimi with pointy ears and Eunice with flop ears. Então aqui está falando desses dois personagens, né? Que eles, essa tirinha desses personagens é formada por 3 quadrinhos. Então existe um padrão, tá? Ela sempre escreve, essa cartunista sempre escreve as tirinhas dela em 3 quadrinhos. E ela fala nessas tirinhas sempre abordando alguns assuntos de propriedade intelectual, né, problemas intelectuais, ironia, hipocrisia e também de política. E ela é uma cartunista americana, ela também é animadora e ela é ativista da cultura livre. Ela defende que os quadrinhos, as tirinhas, não precisam ter direitos autorais. Elas precisam ser livres para que todo mundo possa usar. Então esse é um diferencial dessa escritora, dessa cartunista. Os quadrinhos dela têm um estilo gráfico bem simples, tá? Vocês vão ver daqui a pouco, e contém sempre 2 personagens. A Mimi, eles são um casal. A Mimi, a diferença é que ela tem as orelhinhas pontudas e o Eunice tem as orelhinhas caídas. A gente já vai ver aí no próximo slide. Então nós temos aqui a tirinha, que nós vamos ler agora. Esses são os 2 personagens que aparecem sempre em 3 quadrinhos e o Eunice diz assim, life isn't fair. Nope, ela diz. E ela diz, luckily it is unfair to our advantage. Number 1, what's the opposite of fair? Vocês vão responder aí agora no caderno de vocês, tá? Qual que é o oposto de fair? A palavrinha está ali na tirinha. Leia novamente com atenção que você vai encontrar o oposto. E number 2, nope has the same meaning of. O nope tem o mesmo significado que qual daquelas 3 palavrinhas? Letter A, yes, no, or letter C, of course. Vou dar um tempinho para que vocês respondam no caderno. Let's check the answer. Vamos lá conferir então? Qual é o oposto de fair? Vamos ver? Unfair.
fair. Veja, aqui a gente está acrescentando um prefixo que a gente já vai ver detalhado daqui a pouquinho. Nope tem o mesmo significado que não. Nope é uma maneira mais informal, tá? De dizer não. Number 3. A ideia central do texto é, qual é a ideia dessa tirinha? Letter A. A vida é injusta e não há o que fazer. Devemos nos frustrar com as injustiças. Ou letra C. Mesmo sendo injusta, devemos encarar a vida da melhor forma possível. O que vocês acham? Essa história que está contando ali, né, ela quer dizer o quê? Qual é a ideia central desse texto? No primeiro quadrinho ela diz assim, a vida não é justa, né, o fair ali, justa. E ela responde, não. Felizmente, a injustiça traz-nos vantagem. Tá? Então, você vai responder ali qual é a ideia central desse texto. Eu vou dar um tempinho para que você possa responder. Vocês conseguiram responder? Vamos lá conferir a resposta? A ideia central do texto é que, mesmo sendo injusta, devemos encarar a vida da melhor maneira possível. Né? Porque ele reclama, a vida não é justa. Ela fala não, né? Mas, felizmente, a gente pode tirar vantagem disso, pode olhar a vida de uma forma melhor, encarar, né, isso da melhor forma possível. Essa é a ideia central do texto. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre prefixo e sufixo. Então, as palavras, elas podem sofrer algumas alterações quando a gente coloca um sufixo ou um prefixo nela, tá? Vamos ver, ó, os prefixos e sufixos são acrescentados a uma palavra para modificar o seu sentido. Veja lá no texto, ó, quando ela diz fair, é justo. Quando a gente coloca o one na frente do fair, a gente está colocando um prefixo e muda o sentido para injusto. Lucky é sorte. Quando a gente coloca um sufixo ali nele, ele fica felizmente. Viram que mudou o sentido? Então, os prefixos são acrescentados no início das palavras, para vocês não terem dúvida, pré vem antes. Né? Então, quando a gente fala de prefixo, ele vem antes da palavra. Os mais usados em inglês são an, in, am, de impossible, por exemplo, this e o ir lá, o ir, que também vem antes e muda o sentido da palavra. Os sufixos, eles vêm sempre no final da palavra. E são os mais usados são o full, less, o highly, e ist. Esses são os mais usados, certo? Agora, vocês vão responder para mim essa questão no número 4. What does shut up mean? A gente tem aqui uma outra tirinha, também dos mesmos personagens, e a Mimi está dizendo assim, I'm speechless. Então, ela está dizendo assim, eu estou sem palavras. I don't know what to say. Eu não sei o que dizer. There are no words. Não existe palavras. E aí, ele fica ali irritado, né, no final e fala, shut up. Cale-se, né? Então, vejam bem, é sempre importante, quando você lê uma tirinha, prestar atenção na imagem. Olha só a fisionomia dele, como muda até o final da tirinha. Então, number 4, what does shut up mean? O que significa, então, shut up ali na tirinha? Fale mais alto, ele está pedindo para ela falar mais alto. Fale mais baixo, cale-se ou saia daqui. Vou dar um tempinho aí para que você possa responder.
Vamos ver então qual foi a resposta? Espero que vocês tenham colocado a letra C. Shut up, né? Cale-se. E number 5. Por que o Wellness ficou bravo com a Mimi? Por que será que ele ficou irritado? Olha só como ele está lá no final, né? A gente consegue perceber, interessante da tirinha é isso, né? Você consegue perceber pela imagem a alteração do humor dele. Veja que até o balãozinho que ele está falando já está mais estressado. Veja que também ó, o shut up está em caixa alta, né? E está também em negrito, para intensificar, para mostrar que realmente ele está bravo. Mas por que será que ele ficou bravo com ela? Letter A, porque Mimi não sabia o que dizer a ele, e ele ficou bravo por isso, porque Mimi disse que estava sem palavras, mas continuou falando. Ou porque Mimi estava calada demais. Vou dar um tempinho, pense bem na resposta, nós já voltamos para conferir. E aí, vamos ver a resposta então? Porque Mimi disse que estava sem palavras, mas olha, ela continuou falando, né? Ó, I'm speechless, mas ela continua, né? Eu não sei o que dizer, não tem palavras, até que ele se irrita e manda ela ficar quieta. Which word in the text is formed by a suffix? Qual palavrinha ali do texto é formado por um sufixo? E number 7, what is the meaning of the suffix? Qual é o significado desse sufixo? O que ele vai alterar ali na palavra que tem esse sufixo? Vou dar um tempinho novamente para que vocês possam responder. Let's check the answer. Qual então a palavrinha que tem um sufixo? Lembra que o sufixo é as letrinhas que a gente acrescenta lá no final da palavra. É o speechless, né? Speech quer dizer assim, discurso ou fala.
né? Então, quando ela diz assim, ó, speechless, ela está dizendo, estou sem palavras, sem fala, né? Alguma coisa que ele fez deixou ela sem palavras. Então, qual é o significado desse sufixo que nós temos ali no finalzinho? O less, speechless. Se speech é fala, less vai ser sem, né? Sem fala. Pode ter em algumas palavras que ele tem o sentido de menos, né? Então, o significado é sem ou ausência de alguma coisa. E agora, no exercício número 8, vocês vão relacionar as palavrinhas que estão ali. Todas essas palavras ou têm um sufixo ou têm um prefixo. Vocês vão relacionar com o significado dela. Lembrando, gente, que ó, o sufixo less, que a gente viu agora há pouco no speechless, quer dizer menos ou sem. E o full é justamente o contrário. O full quer dizer cheio. Então, aquela palavrinha que tem full no final, ela vai dar a ideia de mais, de cheio. Certo? Então, prestem atenção ali, ó. Letter A. Colorless. O que significa esse colorless? Color vocês já sabem. E o less vocês aprenderam agora. Então, relacione lá com qual palavrinha? Colorful. Então, veja, é o color, mas agora com o sufixo full. Qual sentido ele vai dar, então, na palavra? Unfair. Letter C. Aqui nós temos um prefixo. A gente acabou de ver na tirinha essa palavrinha. Letter D. Disagree. Também nós temos um prefixo adicionado à palavrinha agree. Illegal, que é a letter A. E na letter F, wireless. Temos novamente ali um sufixo less. E aí você vai relacionar com essas palavrinhas. Discordar, sem fio, sem cor, ilegal, injusto e colorido. Vou dar um tempinho aí para que vocês possam responder, ok? Vamos conferir a resposta, então? Conseguiram chegar a uma conclusão do significado dessas palavras? Vamos lá, então, ó. Colorless, a gente viu que o less é sem, ausência de alguma coisa. Algo que é sem cor, então, né? Letter A, sem cor. Colorful é o contrário, é cheio de cor. Se é cheio de cor, é letter B, colorido. Unfair, nós já vimos que fair é justo, unfair, então, é o significado contrário, injusto. Disagree, a palavrinha agree significa concordar. Quando eu coloco o prefixo dis na frente, fica discordar, disagree. Illegal é o prefixo que a gente coloca ali, o IL, que também vai mudar o sentido da palavra para ilegal. Então, legal é legal,
Quando a gente coloca esse prefixo, ele vira ilegal. E letter F, wireless, essa palavrinha vocês conhecem bastante, né? Ali assim é fio, e o less quer dizer sem fio, wireless, sem fio. E agora nós vamos para o nosso quiz. Ready for quiz? Vocês estão prontos para o nosso quiz? Lembre, gente, que olha, o nosso quiz, eles são sempre 2 questões, e essas questões eu vou responder com vocês. Agora não vai ter mais aquele reloginho com aquele tempo para você copiar e responder no caderno. Conforme eu for lendo a questão, você vai acompanhando comigo e já vai pensando na resposta. Registre aí no seu caderno só a letra que você acha que é a correta. E em seguida eu já dou a resposta, certo? Vamos começar então? Number 1. Os prefixos e sufixos são adicionados nas palavras para quê? Qual é a finalidade do prefixo e do sufixo? Modificar o seu significado, se for essa a sua opção, coloca a letra A. Modificar a sua classe gramatical, criar um sinônimo, que é a letra C, ou letra D, deixá-la mais longa. O que vocês acham? Nós estudamos agora há pouco o prefixo e o sufixo. Qual é o objetivo dele na palavra? Já registrou aí no seu caderno? Qual letra você acha que é? Vamos ver então se você acertou. Eu espero que você tenha marcado a letra A. Ele está ali na palavra para modificar o sentido dela. Lembre sempre disso. Number 2. Choose the sentence that words don't have prefix and suffix. Você vai escolher ali qual é a opção que não tem, a palavrinha não tem, nem prefixo e nem sufixo, tá? Então, letter A, important e understand. Vocês acham que ela tem prefixo e sufixo? Letter B, impossible e unhappy. Letter C, homeless e beautiful. E letter D, disappear e work. Então, a opção que você tem que escolher é aquela que não tenha nenhuma das palavrinhas, não pode ter nem prefixo e nem sufixo. Já chegou à conclusão? Então, qual é? Tá fácil, né, gente? Ó, letter A, important e understand não tem prefixo e nem sufixo. Agora, letra B, impossible. Ó, a gente colocou um prefixo de possível, virou impossível. Unhappy. Happy é feliz, unhappy, triste ou infeliz. Homeless. Home a gente sabe que é casa. O less, nós acabamos de aprender que é sem. Então, homeless é sem casa, sem teto. Beautiful. Ó, beauty só é beleza. E full quer dizer cheio de beleza. Então, como é que a gente traduz beautiful? Bonito ou bonita. Disappear, appear é aparecer, disappear, desaparecer. E worker, nós temos ali ó, a palavrinha work, que é trabalho ou trabalhar. Quando a gente coloca o ER lá, vira trabalhador. Work é uma pessoa trabalhadora. E agora, o que nós vimos hoje? Vamos dar uma revisadinha aí, né? Tudo que nós estudamos hoje. Nós lemos Comic Strip, fizemos a leitura das tirinhas, né? Da Mimi e do Yunus. E estudamos também ali os prefixos e sufixos que estão na palavra para modificar o sentido dela. Ok? Nossa aula está terminando, eu espero que vocês tenham gostado. Thanks for your attention. Goodbye, students. See you.